Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando novo, faz o favor aí, se inscreve, fica sabendo que esse canal é um canal de alerta, viu? Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Você pode morar em Dubai, na Itália, no Japão. Infelizmente, a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso da Mariline Planche. Essa história se passa na cidade de Toulouse, mais precisamente perto ali do Canal do Midi. No dia 24 de maio de 2016, um cara estava andando ali, fazendo a caminhada matinal dele, ao lado do Canal do Midi, e ele viu um saco boiando. Ele achou estranho, diferente, ele se aproximou, pegou o saco. Quando ele começou a abrir, ele viu que era uma coisa estranha. Aí ele já ligou para a polícia e falou: olha, achei um saco aqui no Canal do Midi, vem aqui que eu quero que vocês abram esse negócio aqui, porque eu acho que não é lixo não, é uma coisa pior. A polícia chegou até o local, abriram o saco e o que eles descobriram ali dentro foi uma coisa assim de filme de terror. Era uma perna. Então a polícia já ficou assim, sabendo que não era um acidente, porque às vezes acontece acidente no Canal do Midi, um barco bate em alguém, arranca um pedaço do corpo, mas o corpo não está embalado num plástico, né? Então a polícia já sabia que sim, era algum crime que tinha acontecido e eles sabiam que sim, eles iriam encontrar outras partes do corpo. Rapidamente a polícia já trouxe mergulhadores para o local, eles começaram a vasculhar toda a área e foi somente 3 dias depois que eles acharam as outras partes do corpo dessa pessoa. Acharam os braços, a outra perna e um tórax que estava dentro de uma mala. A polícia não conseguiu identificar de imediato porque no começo eles só tinham a perna e com a perna não dava para saber se era homem, se era mulher, não tinha tatuagem na perna, não tinha cicatriz, então eles não sabiam quem era essa pessoa. Eles começaram a fazer testes de DNA para ver se o corpo dessa pessoa correspondia com a base de dados que eles já tinham de criminosos franceses e eles não acharam ninguém. Até que então eles decidiram olhar a lista de pessoas desaparecidas que as famílias tinham informado às autoridades e eles foram até a casa dessas pessoas para pegar a escova de dente e fizeram DNA do corpo com essas escovas de dente. Foi aí que eles descobriram que era o corpo de uma pessoa chamada Mariline Planche, uma moça solteira que morava ali no centro de Toulouse. Ela tinha 52 anos. Logo que a polícia já estava com o nome da Mariline, eles decidiram falar com os vizinhos, amigos, familiares. Eles descobriram que ela era uma pessoa muito gente boa, não enchia o saco de ninguém, os vizinhos gostavam dela, ela era discreta. Fazia 20 anos que ela trabalhava como assistente social e ela ajudava pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho. Todo mundo no serviço dela apreciava demais a Mariline porque ela trabalhava bem certinho, ela era agradável, ajudava o povo. Só que o pessoal da polícia, eles perceberam que todo mundo do serviço da Mariline, eles começaram a falar que alguns meses antes, uma tal de Sophie Massalat, uma moça de 52 anos, ela começou a trabalhar junto com a Mariline, ela fazia as mesmas atividades do cargo da Mariline. Só que ela começou a querer ser mais que a Mariline. Ela dizia e fazia questão de dizer que ela fazia o serviço melhor, que ela era indispensável, e começou a ficar um clima chato no serviço, sabe? E todo mundo falava que a Sophie Massalat, ela era muito assim deselegante, ela gostava de se mostrar. E a polícia falou: caramba, todo mundo do serviço tá falando dessa Sophie Massalat. Vamos ver quem é essa mulher? A Sophie, ela tinha uma família bem grande, ela tinha 6 irmãos, a mãe dela gostava de aventura sexual, sabe? Então a mãe dela saía demais, deixava a Sophie cuidando dos irmãos, ela tinha um ódio muito grande no coração dela com essa mãe. O pai dela também se suicidou e parece que ela que descobriu o corpo do pai dela, então ela tinha vários traumas da infância dela. Infelizmente, com todos esses traumas, ela foi desenvolvendo algumas coisas. Ela gastava demais, ela sempre estava envolvida com dívida e os irmãos todos se afastaram dela ao longo da vida. Então, nesse período ela estava sozinha, não falava mais com os irmãos dela. Ela era viciada em cassino, em jogo de raspadinha, sabe? Então ela roubava os irmãos dela mesmo na caruda, falava que era para empreender, mas era para jogar. Ela também não fazia questão não de deixar as coisas às claras. Ela emprestava dinheiro em nome dos irmãos, depois os irmãos recebiam a carta pedindo pagamento sem saber que eles tinham feito empréstimo. Então, algum momento da vida dele, eles decidiram: não, essa mulher é tóxica, vamos cortar o cordão aqui, não vou mais falar com ela não. Então ela vivia sozinha. Ela tentava melhorar, tentava fazer um esforço, mas sabe como é que é, né? A pessoa viciada, ela dá um tempo, mas depois ela volta. Quando ela começou a trabalhar uma vez numa faculdade, no ano de 2010, ela era secretária,
E ela começou a receber cheque de inscrição dos alunos. Você acha que ela dava o cheque para a faculdade? Não, não, não. Ela pegava, põe na bolsa dela e gastava, punha no nome dela o cheque. Aí, conforme o tempo foi passando, é óbvio que ela foi descoberta e ela tinha roubado mais de 36 mil euros. Claro que ela teve um processo, ela pegou uma pena de 3 anos, ela cumpriu 1 ano de prisão e ela foi solta. Nessa época ela estava com 47 anos, ela falou, realmente aqui eu tenho que mudar, eu tenho que parar as aventuras doidas da minha vida, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que aprender a viver, pô. Então ela tentava parar. Com 47 anos, ela decidiu terminar o ensino médio dela, que ela ainda não tinha terminado, a Sophie. Então ela terminou o ensino médio, aí ela já engatou para uma formação, e depois que ela terminou essa formação, ela já começou a trabalhar direto com a Mariline. Só como eu já falei, ela tentava, mas ela não conseguia sair desse roubação, ela queria roubar, ela queria ter dinheiro fácil, ela não conseguia parar. Alguns meses que ela estava trabalhando com a Mariline, ela foi pega roubando ticket restaurante da galera. Era para ela distribuir, só que ela guardava para ela. É óbvio que a direção descobriu isso, chamaram ela para conversar, colocaram ela na parede, ela confessou. Então nessa hora aí, ela estava quase sendo demitida. Essa história do roubo de ticket restaurante tinha acontecido no final de abril de 2016. E a polícia continuou as investigações. Sabia que essa mulher tinha uma personalidade meio estranha, umas atitudes diferentes aí que não era muito correta, né? Então a polícia focou nela e começou a olhar o telefone. Eles viram que o celular da Sophie, ele estava no mesmo lugar que o celular da Mariline, quando ela desapareceu, no dia 12 de maio. Então eles já chamaram a Sophie para um interrogatório. No interrogatório, a Sophie, ela conta para a polícia que ela foi até a casa da Mariline no dia 12 de maio de 2016 para tentar esclarecer essa história de roubo de ticket restaurante e para pedir também ajuda para Mariline, para ela falar com a direção, para eles não demitirem a Sophie. Só que a Mariline, ela era bem correta. Ela falou: "Não, eu nem te conheço, você rouba as coisas e quer que eu fique passando a mão na sua cabeça? Eu não vou fazer isso não." A Sophie, ela conta para a polícia, mas a gente só vai ter a versão dela, infelizmente, a gente não tem a versão da vítima, que a Mariline, ela ficou muito nervosa, começaram a se agredir com palavras, depois uma foi pra cima da outra, a Sophie, ela caiu no chão, a Mariline ficou em cima dela, ela, por legítima defesa, ela tentou pegar o que ela tinha ali por perto e o que ela achou? Uma garrafa de vinho. Eu não sei quem guarda garrafa de vinho no chão, tá? Então ela pegou ali uma garrafa de vinho e começou a bater no rosto da Mariline e também na cabeça. Algum tempo depois a Mariline caiu no chão e a Sophie conseguiu sair e ela percebeu que a Mariline estava sem vida. Sem saber o que fazer, ela entrou em pânico. A única coisa que ela pensou foi: eu tenho que esconder o corpo, eu tenho que mascarar essa história. Então ela pegou a bolsa e o celular da Mariline e foi para a cidade de Montpellier passar o final de semana prolongado dela com a família, como se nada tivesse acontecido. E durante esse final de semana ela ficava mandando mensagem para os amigos da Mariline, dizendo que estava tudo bem, tudo certo. Só que claro que passou algum tempo, o pessoal desconfiou, porque não era a mesma escrita da Mariline, né? Ela tentando fingir que a Mariline estava em outro lugar, ela pegou o cartão de crédito dela e tirou 300 euros na cidade de Montpellier. Só que ela foi lerda que o celular dela, Sophie, e da Mariline estava no mesmo lugar, né? Então a polícia ali já sabia que alguma coisa estava errada e por isso que ela foi pro interrogatório e era a principal suspeita. Nessa hora, ela confessou tudo que ela tinha feito. Ela conta que no dia 17 de maio, ela voltou até a casa da Mariline e ela sabia que o corpo tinha que desaparecer ali da casa. Então, ela decidiu cortar o corpo e jogar no canal do Midi. Olha que mulher fria. Especialistas dizem que ela deve ter passado pelo menos 5 horas cortando esse corpo nessa madrugada do dia 17 de maio. Ela é uma mulher muito fria, muito calculista, ela conta os detalhes para a polícia. E ela não tem remorso. No interrogatório, a polícia perguntou para ela onde você colocou a cabeça, que a gente encontrou todo o corpo, só que a gente não encontrou a cabeça. Na maior cara de pau, assim, sem pestanejar, ela falou pra polícia: olha, eu enterrei a cabeça dela no jardim da minha casa, onde tem bastante flor, porque eu queria que a alma dela ficasse perto de mim. O julgamento aconteceu algum tempo depois, porque a Sophie já tinha confessado, então ela já ficou presa ali, e a polícia viu nesse julgamento que eles tinham uma mulher fria, sem remorso, bem calculista na frente deles. Ela contava o que ela tinha feito, o desmembramento, que ela usou uma serra, que ela tinha comprado Red Bull, porque ela sabia que ia demorar, e ela falava esses detalhes. A pena dela saiu e ela pegou 27 anos de prisão, atualmente ela está
presa. No final do julgamento, a família da Marilyn, eles saíram sem falar nada, não dá pra saber se eles estão satisfeitos ou não com essa pena. Eles não comentaram nada, eles estavam extremamente tristes e revoltados, porque, poxa, a Marilyn era uma pessoa do bem, não merecia uma coisa dessa. E os filhos da Sophie, ela tem um casal de 30 e poucos anos, uma moça e um moço. Eles falam que eles não entendem por que a mãe dele teve essa explosão e ela fez o que ela fez. Até hoje ninguém entende e a Sophie, ela não explica. A única coisa que ela fala é que foi uma legítima defesa e que, infelizmente, ela tirou a vida da Marilyn por acidente, porque ela queria se defender. Mas é óbvio que isso não colou para a polícia, porque eles viram que muitas vezes parecia ter sido premeditado. Porque quem vai guardar uma garrafa de vinho no chão? Como que ela sabia a senha do cartão de crédito da Marilyn? Então talvez ela tenha, sim, questionado a Marilyn antes, tenha batido. Então realmente ela pegou essa pena alta, porque eles consideraram que sim, ela era uma pessoa muito perigosa e que ela deveria ficar atrás das grades. Esse foi o caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Essa pobre dessa moça, a Marilyn, não tinha história com ninguém, só trabalhava e voltava pra casa. Infelizmente, no meio do caminho, ela encontrou uma bruxa chamada Sophie e essa bruxa tirou a vida dela. A gente tem que ficar esperto com a amizade, a gente tem que abrir o olho e é óbvio, a gente não pode abrir a porta da nossa casa e pôr pra dentro da nossa casa qualquer um não. A gente nunca sabe o que a pessoa tem na cabeça. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.